Esta semana, Pedro Mexia dedicou-se a dormir a sesta. João Miguel Tavares declara-se além da Troika e Ricardo Araújo Pereira sente-se frágil. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos na véspera de uma primeira volta imprevisível nas eleições presidenciais francesas. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra. Mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer criar o Ministério do Sarampo para limpar o sarampo a alguém. Ricardo? Não, na verdade era para limpar o sarampo ao sarampo. Era aquilo que me apetecia E é maior e vacinado para esse efeito? Eu sou capaz... Eu acho que... Quer dizer, não tenho recordação de ter recebido a vacina, mas eu acho que tive sarampo. Então está imunizado? É, mais ou menos, acho que sim. Sente-se com a imunidade necessária para o cargo? Sim, com a imunidade necessária, mas... O surto de sarampo que houve esta semana matou uma jovem de 17 anos e fez, sobretudo, com que muita gente viesse defender a obrigatoriedade da vacinação. Exato. O que é que o Ricardo, como Ministro do Sarampo, delibera a esse respeito? Libera o seguinte. Ora bom, Tenho que dizer... Por já não queria falar sobre o caso da moça, que é um caso terrível. E não apetece nada falar sobre isso. Pobre rapariga, e que ainda por cima parece que não era vacinada por razões médicas, era alérgica à vacina, ou havia uma questão qualquer assim. Mas o caso vai para além desse episódio, ou seja, vai... Sim, houve um pequeno surto com 20 e tal casos. Sim, mas há também um pequeno surto, aliás, um médio surto de pessoas, estrelas de Hollywood e tal, que sabem muito de medicina e acham que isto das vacinas faz mal. E põe-se então a questão da vacinação obrigatória. Nós aqui temos falado imenso sobre liberdade. E a questão da vacinação obrigatória levanta questões de liberdade. Só que eu acho que, neste caso, é exatamente o mesmo problema que nós temos discutido sempre que falamos de liberdade aqui. Que é quando a liberdade dos outros... Neste caso, sim. Neste caso, isso acontece de facto e claramente, em que a liberdade dos outros causa dano às outras pessoas. Físico, às vezes a morte. E, portanto... não me chocaria que a vacinação fosse obrigatória. Choca-me, sim, uma certa atitude meio saloia de, por exemplo, dizer que a ciência, é uma crença como as outras, e não é. Não é a ciência, a ciência distingue-se da crença no sentido em que se verifica a si própria. Tem muitos defeitos a ciência, às vezes falha, mas não é uma crença. E, portanto, há ainda outro discurso que eu aprecio da parte destas pessoas, que é: não quero cá vacinas, que isso é tudo muito químico, pá. Eu gosto de coisas naturais. E eu gostava de lembrar que a civilização Se forem pessoas com óculos a dizer isso, já é... Já estão antinatural. Sim, é isso. É a mesma coisa que dizer: eu não gosto de saltar, que isso mete física. Já que estamos contra a química, vamos ser contra a física também. Eu gosto muito de química. E os óculos é física. É só uma pequena precisão. É física. Eu gosto, mas deve haver químicos envolvidos na concepção dos óculos. Vamos lá ver. Há até um poeta português que tem um poema que é uma enumeração de... reações químicas, que são as reações químicas que o corpo produz quando ama, que as pessoas produzem quando amam. Não sei se conhecem esse poeta. É um bom poeta, é um grande poeta. É pena participar às vezes em programas à noite. Mas é um poeta às vezes mal parado. É mal parado, sim, é mal parado. Mas eu gosto muito da ideia do: não, pá, eu só gosto de coisas naturais. Porque a natureza é filha da mãe.
É importante não esquecermos isto. É muito linda. Pôr do sol e tal, sim senhor. E os cabritinhos quando são pequeninos. Mas a natureza é filha da mãe. A civilização consiste precisamente em a gente andar a fazer um trabalho importante, meritório, de tentar dominar e protegermos da natureza, muitas vezes. Por exemplo, o veneno da cobra é natural. Não presta. Há muita coisa natural que não presta, muita coisa química que presta. Sendo que os químicos também são natureza. As unhas a crescer. A não ser que seja uma vacina contra o poliéster, em princípio, os químicos são bons. Basta ver, quer dizer, é incontestável a maneira como as doenças foram sendo erradicadas, diminuídas, a mortalidade, a esperança de vida foi aumentando, a partir do momento em que, por exemplo, o papel, a contributo das vacinas para isso, não é questionável, quer dizer. E de onde é que vem este surto de posições anti-vacinas? Eu acho que este surto tem 2 ou 3 origens. Por exemplo, há uns senhores que fizeram um estudo que depois foi completamente estraçalhado e desmentido e descobriu-se que os senhores estavam a ser pagos por um conjunto de pessoas que queriam sacar umas indemnizações à indústria farmacêutica. Depois há da parte que é a ligação ao autismo, não é? Sim. Há da parte das estrelas de Hollywood, que são pessoas que sabem muito de medicina, porque às vezes volta e meia interpretam o papel de médicos e põem-se a contestar os avanços da ciência. Há, assim, 2 ou 3 focos, sim. Vê isto como um caso de saúde pública ou como um caso de liberdade individual, João Miguel Tavares? Eu sou um liberal, mas é evidente que a liberdade individual não permite tudo. Eu, por exemplo, gostava de fazer este programa todo nu e era muito natural, mas não me deixam. Claro. Quer dizer, eu acho que vocês não tinham nada contra isso e depois da meia-noite até penso Não que é sei, podemos perguntar ao público. Não, o problema é que passa... Se calhar o público não vinha. O público ia muito, de certeza. Mas passa, acho que aos domingos à tarde e de manhã e então as criancinhas estariam a ver. John Stuart Mill tem uma linha especificamente sobre a tua nudez. Atenção que isto causa dano. Isto não. E, portanto, agora, a questão da obrigatoriedade é uma boa questão, porque nós conseguimos ser um dos países com maior cobertura de vacina sem ela necessariamente ser obrigatória. De facto, a morte trágica desta rapariga vai fazer mais pelas campanhas de vacinação do sarampo do que qualquer obrigatoriedade. Eu sou a favor de uma... Obrigatoriedade. Eu sou a favor da obrigatoriedade falsamente obrigatória, ou seja... Como se faz já hoje em dia, mas levar aquilo mais a sério, que é, tem que ter o boletim de vacinas em dia quando se inscreve numa escola, por exemplo. É evidente que sendo a escolaridade obrigatória, se as pessoas fizerem isso com alguma atenção. Agora, estou com o Ricardo, não é? Quer dizer, isto não são dois... É que às vezes parece que se põe a debater o senhor cientista com o senhor que é anti-vacinas. Aquilo não estão num pé de igualdade. Justamente, este caso levantou também críticas esta semana à atuação da comunicação social pelo tempo de antena que foi dado aos senhores anti-vacinas, as pessoas que deixaram de vacinar as crianças, considerando que era perigoso vaciná-las. Pareceram-lhe críticas justas estas à comunicação social, Pedro Mexia? Não, eu acho que a partir do momento em que existe esse movimento na sociedade, mesmo que não seja muito significativo em termos de número, mas é significativo o suficiente para contribuir, em parte, não é só isso, não é só daí que vem aquela margenzinha que começa a ser, que pode começar a ser crítica de pessoas que não estão vacinadas. Acho que é importante que as pessoas, como as pessoas que contestam outras coisas que são consensuais, desde o aquecimento global até ao Holocausto. Bom, o Holocausto é mais complicado. Mas estou a falar na questão da ciência. O Holocausto não é mais complicado que as vacinas. Não é isso, não é isso. É mais complicado porque aí é contestar um facto. Aqui são discussões científicas, ou não científicas em alguns casos, mas sabemos que há pessoas que contestam o papel humano no aquecimento global, sabemos que há pessoas que contestam, sei lá, o Darwin, e acho que não há razão nenhuma para essas pessoas não poderem falar. Agora, estou de acordo que não está tudo no mesmo plano de igualdade, e muitos dos argumentos que eu ouvi na comunicação social e que já conhecia, geralmente em camadas mais ou menos curiosamente esclarecidas, ou seja, essas pessoas tendem a ser pessoas até ilustradas, não é por ignorância que fazem, é por tomada de posição, mas muitas vezes utilizam argumentos sucessivos, alguns dos quais têm uma validade muito... Bom, há os estudos
hoje em dia há estudos para tudo e na net é fácil sacar um estudo para defender qualquer coisa. Há a questão das alergias, que acontecem, como é óbvio, dos efeitos secundários. Há depois uma espécie de teoria da conspiração sobre a indústria farmacêutica, que em alguns casos até pode não ser tão muito descabida, mas de facto a vacinação, a questão da liberdade individual, todos nós achamos bem que, acho eu, todos nós achamos bem que tem que se usar cinto de segurança. E é uma limitação da liberdade individual. Ou que uma pessoa não possa ter como animal doméstico um animal perigoso, ou se tiver, mesmo que seja um cão que seja considerado perigoso, tem que ter alguns cuidados. Toda a gente reconhece, por sensatez, que é preciso ter alguns cuidados. E há um argumento que apareceu em algumas das pessoas anti-vacinação que me faz alguma impressão, que é... eu quero o bem do meu filho, eu faço isto porque quero o bem do meu filho. E ninguém quer o bem do meu filho como eu. E as pessoas dizem isso. E claro, não é isso que está em causa. Mas a verdade é que há pessoas que querem o bem dos filhos através de decisões e procedimentos. O caso mais canónico, aliás, com que os hospitais se deparam é a questão das transfusões. Não é? Como sabemos, há comunidades religiosas que recusam as transfusões. E há até casos em que o poder... O sangue está cheio de químicos. O sangue também está cheio de químicos. E há até casos em que, para se resolver isso, retira-se o poder paternal momentaneamente, através de uma decisão judicial, para que, se for um caso de vida ou de morte, isso não seja um obstáculo. E, portanto, eu acho que a questão não é muito obscura, francamente. Agora, que as pessoas possam defender os seus pontos de vista, isso não vejo problema nenhum. Acho que os jornais fizeram o seu papel. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Sarampo. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Futuro. Isso quer dizer que está a planear lançar-se na política? João Miguel Tavares. É verdade que eu teria um enorme talento para isso, mas não posso. Não tem na forja nenhum livro o meu para o programa de governo, coisa do género, não? Estás a dizer mal de João Gomes Ferreira? Não estou a dizer mal. Mas não tenho cada vez... Não, a minha mulher não me deixa, ela ameaça de divorciar-se de mim se algum dia me lançar na política. Então não. O que quer dizer que a questão se põe. Hã? Para ela ameaçar... Não, porque eu às vezes quando quero irritá-la digo-lhe que um dia vou para a política, é só por isso. E ela fica realmente irritada. Mas não, só se for preciso mesmo se for preciso salvar Portugal. Pensei que se sentia um dos rostos do futuro na política portuguesa. Não sou eu. Não? Esse rosto do futuro... A expressão foi usada esta semana por Miguel Relvas. Há tanto tempo que não falávamos dele. Mas saudoso Miguel Relvas. De Luís Montenegro. Exato. Parece que é o rosto do futuro do PS, não é? O líder parlamentar do PS. Do PSD. Parece que é e segundo Miguel Relvas, ele é o novo rosto do futuro. O problema é que será caso para o Passos Coelho ficar preocupado? Eu não sei se o Passos Coelho ficou preocupado. Eu fiquei. Que é a minha maior preocupação é essa. Eu fiquei muito preocupado, porque não é a primeira vez. Miguel Relvas não é o primeiro. Antes disso, se bem se recordam, o próprio Presidente da República, o ano passado, participou numas bonitas homenagens ao Sr. Luís Montenegro, patrocinadas pela Câmara de Espinho, da qual ele também parece que, através da sua empresa, é consultor jurídico. Uma história dessas não foi devidamente aprofundada. Talvez voltemos um dia a ela, se ele realmente ganhar o protagonismo que pelos vistos, está cheio de vontade de ganhar, mas nessa cerimónia Marcelo também elogiou as suas magníficas qualidades políticas e também lhe augurou um grande futuro na política portuguesa. E nessa mesma semana, Marques Mendes, que ainda esta semana já Miguel Jô disse que considerou o boneco ventríloco de Marcelo Rebelo de Sousa numa entrevista ao I, veio confirmar que de facto era legítimo que interpretassem as palavras do Presidente da República como um incentivo para ele concorrer à presidência do PSD. Ora, agora, de repente, vem esta semana... Houve um almoço. Não sei se um almoço ou um jantar. Não, foi um almoço. Um almoço em que Relvas esteve na mesa de honra com Marco António Costa, vice-presidente do PSD. Que bonito. De um lado Miguel Relvas e do outro lado Marco António Costa, no meio Luís Montenegro, e qualquer português vê aquilo e diz: estou cheio de vontade de votar neste homem. É uma coisa que aparece logo aquelas duas figuras e apetece logo votar nele. Até Jesus Cristo esteve mal rodeado. Mas Jesus Cristo era um N12. Ali eram logo para aí dois naquela mesa. Não sei se os outros também se recomendavam muito, imagino que sim, mas estes dois, francamente, não se recomendam. Sobretudo Miguel Relvas.
Mas sobretudo Miguel Relvas, eu não sei, Miguel Relvas deve ser tão autista e cheio de si próprio que não percebe que quando diz que este homem tem um grande futuro, está a assassinar o futuro da pessoa em relação à qual ele diz que tem um grande futuro. Portanto, esse é o lado positivo. Agora, eu nunca vi, mas Luís Montenegro está a levar aquilo a sério, porque veio com propostas até de mudanças do sistema eleitoral, que quer uma coisa à grega, com o partido vencedor. Propôs que o partido vencedor tenha mais 50 votos, 50 deputados, 50 lugares no Parlamento, como acontece na Grécia, o que, se tivesse acontecido nas últimas eleições, daria a maioria ao PSD. A proposta pode ser legítima e discutível ou não. Aqui a graça dela é que é uma proposta séria, porque ela não é emanada do PSD, nem certamente foi discutida com Passos Coelho. Portanto, é uma proposta dele e isso é uma entrada, digamos assim. Ele já está com os pés nos tapetes da entrada para a corrida e para a casinha do PSD. Agora, com estas companhias, é por causa destas companhias que eu, apesar de tudo e com todos os erros que Passos Coelho comete, eu ainda assim prezo muito o senhor. Porque é isto o que existe no PSD. É que estes é que são os laranjinhas perigosos. É aquilo que existe no PSD e que quer atirar Passos Coelho pela janela. E atirar Passos Coelho pela janela para ficar com Luís Montenegro, que ainda por cima com ligações à maçonaria e com ligações a uma loja Mozart, onde estiveram todas as pessoas da Ongoing, uma loja muito mal frequentada, da qual ele nunca se afastou. Exatamente. Se fosse para ouvir música, e da qual ele nunca se afastou. E, portanto, é triste ver aquilo. Eu não gosto nem um bocadinho. Esse mesmo almoço no International Club of Portugal, nesse almoço, Miguel Relvas deixou também um conselho ao PSD. Sugeriu, por exemplo, que o partido tem de virar a página. A opinião deste ex-número 2 de Passos Coelho ainda terá peso no interior do partido? Bom, há duas coisas nessa intervenção. Uma é rostos do passado indicarem rostos do futuro, que dá sempre um ar de autoridade, muito, porque é aquilo que o João Miguel disse. Aquilo não beneficia para a maioria das pessoas, acho eu, talvez para as pessoas do aparelho beneficie muito. Dentro do PSD, mas conta, para o resto do país, a corrida é interna. Está bem, mas há que olhar quem depois vão a votos, eventualmente não. Seguramente. Vão a votos e, portanto, é preciso olhar para fora do país. E, portanto, aquilo que pode ser bom para dentro é certamente mau para fora. E depois, porque também, ao contrário aí do que disse o João Miguel, o Miguel Relvas, quando se foi embora, lembram-se da comunicação, quando ele se foi embora, lembrou ao Passos Coelho que Passos só existe por causa dele, Relvas. E, portanto, não é exatamente, ou seja, distinguir entre as pessoas que podem dever o futuro ao Relvas e as pessoas que devem o passado ao Relvas é um bocadinho precioso, acho eu. Porque, certo, mas o Passos, pelo menos, e ele, hoje em dia, as relações dele já viram melhores dias, certo? Já viram melhores dias, mas... Pelo menos, ou seja, aqueles dois, pelo menos, já se divorciaram. Portanto, não vamos arriscar que ele agora se case com outro. Mas como sabes, foi um divórcio foi um casamento que durou até aqueles momentos em que já não havia conciliação. Não, desculpa lá, nós falámos aqui várias vezes em que o Passos só deixou cair o Relvas à última das últimas. O Relvas cai por causa da questão da licenciatura, com um governo que abriu internamente um processo que foi conduzido pelo Nuno Crato, e que teve um relatório sério, com conclusões sérias, que é uma coisa raríssima de ver o Nuno Crato, sim. Mas eu não estou a falar do Nuno Crato. Agora, há uma espécie de... Teve o beneplácito do pai. Mas também há uma espécie, independentemente agora de qualificar o que seria a candidatura do Luís Montenegro, há uma espécie de movimento tudo menos Passos, neste momento, no PSD. Eu faço parte do movimento tudo menos Relvas. Eu não sei, por exemplo, eu supostamente sou um rapaz da área eleitoral do PSD. Eu jamais voltaria a votar em qualquer candidato fosse suportado pelo Miguel Relvas. 1000 vezes votar em António Costa. Será que andam a fazer a cama a Passos Coelho, Ricardo Araújo Pereira? Não sei, Carlos, não sei se não é um caso de psicologia invertida. Não sei se eles não fizeram as pazes às escondidas, o Relvas e o Portanto, Passos. isto é uma perversidade de Relvas para entalar o Passos Luís Montenegro. As sondagens estão más,
começa aqui a haver oposição interna, o que é que achas? Pá, não te preocupes que eu vou dizer bem do Montenegro. E pronto. E eu próprio... Está bem visto, isso faria mais sentido. Pá. Não admira que tu sejas um daqueles portugueses nos quais as pessoas podem confiar. É, não é? Quando eu vi... Não é um dos portugueses, não, é o português. Eu não sei se as pessoas viram as notícias lá em casa, mas vale a pena. Confiam. Que este senhor que aqui está, este senhor que aqui está foi considerado, num estudo seríssimo, o português no qual os portugueses mais confiam. Não é confiam. Não, com que se identificam, não é? Com que se identificam. É isso. A palavra escolhida era empatia. É capaz de ter havido um erro da parte das pessoas que fizeram o estudo, que é qual é a personalidade que mais o empata? Vou pôr a cruzinha neste. E depois aquilo lá baralhou-se e deu empatia a seguir. Mas... Voltando ao PSD. Sim, Mas isso é tudo para dizer que eu me estava a identificar muito com o que estavas a dizer. O que prova o estudo. Prova a minha credibilidade do estudo. Capacidade de fazer com que os outros se identifiquem. Mas é uma péssima característica para um super-herói, não é? O que é que o senhor faz? Os outros identificam-se. Serve para nada. Mas o relva está... Serve para algumas coisas. Não, sério. Não eram essas. O Relvas, quando eu vi o Relvas a dizer não, isto que o Passos Coelho não vamos lá, o Montenegro é que é bom, eu próprio pensei, olha que o Passos é capaz de não ser assim tão mau. É o tipo de coisa que faz as pessoas, lá está, identificarem-se com o Passos. O João Miguel Tavares fica então ministro do futuro. É a altura agora do Pedro Mexia se tornar ministro do lixo, de todo o lixo ou de alguma espécie de lixo em particular, Pedro Mexia? Neste caso do lixo digital, porque este caso que aconteceu nos Estados Unidos... Em Cleveland. Sim, e que não é o primeiro, aliás. O caso de um homem que anunciou no Facebook que ia matar alguém e 2 minutos depois pôs um vídeo no Facebook do assassinato de um homem de 74 anos. Bom, e aqui há duas questões que se podem pôr. Bom, evidentemente que haverá sempre pessoas que matam outras e haverá sempre, enquanto houver tecnologia, pessoas que podem gravar isso e querer publicitar. Não é fácil hoje em dia impedir. Embora o Facebook tenha feito um comunicado sobre a maneira como, digamos, a demora que houve na identificação desse vídeo e tirá-lo do ar, etc. E, portanto, nesse sentido, a culpa não é do Facebook. Evidentemente, a culpa de alguém matar outra pessoa é da pessoa que mata, e a culpa de alguém pôr aquilo na internet é de quem pôs. Mas... O problema é o tempo que esteve disponível online? Por um lado é o tempo que esteve, mas por outro lado isso, eu falo sempre nisso porque isso é muito importante. Digamos assim, o meu ceticismo em relação a alguma da filosofia das redes sociais tem a ver com a maneira como os fundadores das redes sociais, nomeadamente o Mark Zuckerberg, sempre defendeu. Ele tem com uma visão totalmente rósea da humanidade, com a ideia absolutamente assustadora da transparência, que devemos saber tudo sobre a vida dos outros, como se as pessoas não se movessem por instintos baixos, cruéis, sádicos, etc. Como se os criminosos, alguns deles, pelo menos, os psicopatas em particular, não gostassem de publicidade. Isso acontece no terrorismo, como se sabe, há toda essa discussão se deve dar publicidade ao terrorismo. E, portanto, não é isto aconteceu numa plataforma que não tinha uma filosofia sobre a sociedade moderna. Não, aconteceu numa plataforma que tinha uma filosofia que é esta. Pode-se ver tudo, pode-se mostrar tudo e isso só pode ser bom. E ele escreveu coisas absolutamente grotescas ao longo dos anos e deu entrevistas absolutamente grotescas sobre a maneira como ele acha que a humanidade é. E de repente apanha-se com um homicida... Sim, era um jogador compulsivo que tinha sido abandonado pela namorada e que obrigou a vítima a dizer, como última frase, o nome da namorada que o abandonou. Sim, que disse que tinha matado uma série de pessoas, que afinal provou-se que isso não aconteceu. Pelo menos não encontraram essas vítimas. A mãe dele também disse, ele sempre foi muito exagerado. Exatamente. Mas quer dizer, ao pé do facto de ser assassino, o facto de ser aldrabão já não... Já não. Prescreve. Não, em princípio. E, portanto, a tecnologia, como tudo, deve também pôr a hipótese de que há comportamentos
problemáticos e que têm efeitos... E o que é que se retira daí? O que é que faz a tecnologia, então? Fechava-se o Facebook. Não é fechava-se o Facebook, é o que diz o comunicado. O comunicado. Não, também isso. Vamos ouvir o homem das cavernas. O velhinho mexia, depois de velhinho mexias, segue-se o homem das cavernas. Eu não disse nada, desculpa lá. Eu disse o que diz o comunicado do Facebook. O comunicado do Facebook diz que vai tentar que por via automática seja mais fácil, portanto, não dependendo da denúncia de terceiros, de utilizadores da rede social, e, portanto, que os mecanismos de controlo sejam o mais eficazes. Sejam o mais possível, porque... não é evitar que o homem seja assassinado, não existe. Pronto, não permitir que o vírus esteja disponível. As redes sociais não alteraram a natureza humana nem a pioraram. Não é disso que se trata. Agora, trata-se de... permitiram, não só as redes sociais, a net, permitiram difundir certo tipo de mensagens, certo tipo de imagens que são problemáticas e toda a gente com algum senso percebe que são problemáticas. Ver uma pessoa a ser assassinada é uma imagem problemática e não só para crianças. Atribui ao Facebook algum tipo de culpa pelo que aconteceu, Ricardo Araújo Pereira? Não é Ricardo Araújo Pereira, homem das cavernas. Atribui ao Facebook. Epá, eu aqui há tempos... Parábola. Não, é só o Facebook. O Mark Zuckerberg ponderou a hipótese de colocar um botão de não gosto no Facebook. E o Mark Zuckerberg estava muito reticente relativamente a isso, porque ele dizia: não é bom para o mundo haver pessoas que dizem que não gostam de alguma coisa. Eu, quando se pôs a hipótese de haver um botão a dizer não gosto, pensei... Vou aderir ao Facebook. Não. Pensaste? Não. Fiquei preocupadíssimo. Pessoas a manifestarem opiniões negativas na internet. Qualquer dia há ressentimento e azedume na internet. Era abrir a porta para coisas muito perigosas. Mas ele disse que o mundo não era bom para o mundo, porque ele acha mesmo que o mundo e o Facebook são a mesma coisa. O mundo, como é óbvio, está-se borrifando. Se há um botão de não gosto ou de gosto no Facebook... Mas é que o botão de não gosto é completamente inútil, porque é assim, eu digo uma coisa e vens tu e dizes: este gajo é um imbecil, e quando alguém carrega no gosto do teu comentário, está na verdade a dizer que este gajo é um imbecil, está a dizer que não gosta. Mas podemos e portanto... Pessoas põem uma notícia: morreu o Príncipe. Gosto, claro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, não se percebe. Se gosta deste jornalismo... Não fazes assim, não é morreu o Príncipe, gosta. É morreu o Príncipe, faz um smiley tristezinho, portanto um anti-smiley, deve ter algum... Comunicar por bolas amarelas. Comunicas com uma bola amarela com tristinha e depois colocas gosto em cima da bola amarela tristinha. Claro. Percebes? Pessoas que se exprimem através de bolas amarelas. Boa noite, foi tempo dos mais novos. Mas diz o velhinho mexia. Nós já tínhamos percebido quais são... bengalinha debaixo da mesa. Já tínhamos percebido qual é a moralidade do Facebook, o que é aquilo que choca o Facebook. Quando isso acontece recorrentemente, a gente vê muitas vezes essas notícias. Aquela fotografia célebre da moça que está no Vietnã a escapar do ataque com napalm. Foi censurada pelo Facebook por estar nua. O napalm, eles estão-se borrifando. Se este senhor tivesse sido matado em pelota, mas isso demagogia à mistura. O vídeo mais rápido. Tapava as partes baixas. Está em pelota. Não. Como ele foi assassinar todo vestido, eles deixaram mais umas horas. Porque há um filtro automático que retira a nudez. Pilas não. Mas agora, não retira pistolas. Tiros na tola, não. Podes dizer, por acaso. Este caso deve ser visto como um ato isolado ou fará parte de uma tendência em que as redes sociais se estão a tornar uma montra para tarados e para criminosos com... Eu tenho muita dificuldade. Tendência para o exibicionismo, João Miguel Tavares. É um meio, quer dizer... A pólvora, houve a pólvora e durante muito tempo havia os Pedro Mexias os Pedros Mexias chineses acharam assim: o que é que a gente vai fazer com a pólvora? E os Pedros Mexias chineses fizeram só fogo de artifício, que é uma coisa bonita de ver. E depois chegaram os Mark Zuckerbergs europeus e disseram: espera lá, mas isto também dá para meter aqui uns balazes e começar a dar tiros. E pronto, é a pólvora, dá para as duas coisas, as redes sociais dão para as duas coisas, as facas dão para as duas coisas. Eu às vezes tu usas um argumento que eu penso assim: não, ele não vai usar isto, e tu usas. É um meio. É inacreditável. Porque da mesma maneira que é evidente que a preocupação é técnica, no sentido em que aquilo não se pode acontecer, e portanto, quando aquilo acontece, o Facebook Live, que é o problema maior naquele caso,
Ainda por cima, que é uma coisa que está a ser promovida pelo Facebook. O Facebook Live é um problema, porque evidentemente ligas a câmara e ficas disponível imediatamente para o mundo inteiro. E, portanto, como evitar que isso aconteça? Agora, a resposta é uma resposta técnica. Está a dizer é que a tecnologia é neutra. A tecnologia do mundo. Não, a tecnologia nem sempre é neutra. Mas naquele caso é que podemos começar a dizer também os exemplos infindáveis da pessoa que precisava daquela coisa para transplantar e do órgão e que precisava disto e que não sabia daquilo e como foi maravilhoso o Facebook e como conseguiu ajudar aquelas pessoas e salvou aquela vida e conseguiu o dinheiro para salvar aquela alma. Há milhões de coisas positivas a tirar do Facebook. E depois há malucos que matam pessoas e que põem no Facebook. Não consigo a lista... É um pequeno contra. E, portanto, comparado com a cadeira de rodas que ganhamos todos. Se me vais dizer, queres que feche o Facebook amanhã? Eu digo, Facebook... Não estou a dizer porque ninguém está a falar como censura. Estou só a dizer... Não, enfim, se tu quiseres dizer... O exemplo é, queres que amanhã acabem as guerras no mundo? Tu dizias, queremos que as guerras acabem no mundo. É só nesse sentido. Elas não acabam, mas gostávamos que acabassem. A questão do Facebook é, eu não queria que acabasse mesmo que pudesse. Não é uma questão de censura. Não queria, acho que aquilo, eminentemente, é uma coisa boa, do modo geral. O mundo está melhor depois de haver Facebook. Ok, pronto. Só para dizer uma afirmação. Só para dizer uma coisa para chocar Pedro Mexia. Só para chocar Pedro Mexia. Está melhor. Tu é que nunca namoraste com a minha mulher como eu por carta, porque eu estava em Porto Alegre e ela estava em Castelo Branco, durante anos a fio. Aquilo tinha que ser por carta. Imagina que eu estava no Facebook. A minha vida sentimental na adolescência tinha sido bem mais divertida. O Facebook foi fundado para um fim nobre, importante civilizacionalmente e louvável. Que é universitários comerem sons aos outros. Descambou. Mas ainda há gente que aproveita o Facebook para mais facilmente se comer umas às outras. Ninguém está a falar contra isso. Mas ninguém fala contra isso. Comerem literalmente agora. O Pedro Mexia fica assim ministro do lixo e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Agora, ainda o Pedro Mexia vai explicar-nos porque é que se diz disposto a dormir a sesta. É para fazer companhia ao candidato presidencial socialista nas presidenciais francesas? Sim, o candidato presidencial socialista, que tem à volta de 9% nas sondagens. Benoît Hamon. Sim, perguntaram o que é que ele faria se não passasse à segunda volta. Ele disse, vou dormir uma boa sesta. E parece que os franceses lhe vão fazer a vontade. Já lhes fizeram a cama. Só que é muito curiosa, mais do que essa resposta, foi o que tinha acontecido quando ele ganhou as primárias francesas, tal como tinha acontecido quando Jeremy Corbyn ganhou as primárias do seu partido, foi que viu-se muita gente a dizer acabou-se esta história do Partido Socialista virar à direita, vamos virar à esquerda, porque virando à esquerda é que se tem futuro. Não vamos imitar a direita, não vamos copiar a direita porque as pessoas preferem o original. Só que o candidato do Partido Socialista francês virou à esquerda e os eleitores preferem o original, que é o candidato da frente de esquerda. Mélenchon, que tem o dobro de votos dele. E em Inglaterra, onde vai haver eleições antecipadas, sim senhor, livraram-se do Blair, não querem ter nada a ver com isso, e no entanto as sondagens para as eleições, com o líder trabalhista mais à esquerda de que há memória, dá uma vitória, as sondagens dão uma vitória de mais de 20 pontos ao Partido Conservador. E portanto, se calhar... Os trabalhistas também estão com soninho. Não, se calhar esse entusiasmo que houve e essa regra do mais vale não imitar, porque as pessoas preferem o original, que vale de facto, pode valer para a direita, mas também vale para a esquerda. Porque qual é a diferença entre votar, qual é a diferença... Para que é que uma pessoa que é de esquerda nesse sentido antigo da palavra, antigo não é nada pejorativo, mas... Porque é que vai votar no Sr. Hamon se o Mélenchon ainda por cima fala melhor e tem mais garra, etc. E, portanto, Parecem várias cidades ao mesmo tempo. É de paralograma e tal. E, portanto, é engraçado a tese da cesta pode vir a verificar-se uma tese ganhadora nos partidos socialistas europeus. Há, neste momento, 4 candidatos que estão com possibilidades e estão dentro da margem de erro que indica que tem possibilidade de disputar a segunda volta este domingo. E há 2 vagas para essa segunda volta. Qual é o seu palpite, João Miguel Tavares?
Bom, eu tenho mais com um palpite. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta e sou capaz de apostar a minha fortuna e também do Ricardo Araújo Pereira. Que é que pelo menos Terei sempre mais facilidade de apostar a dele. pelo menos o nome de um dos candidatos que passa à segunda volta, Le Pen. de certeza absoluta, Será um. acaba em on. Acaba em um. Pá, é, e eu pois isso é. aposto 100%. Acaba em on. Porque é Mélenchon, Hamon, Fillon Fillon e Macron. E, portanto, eu acho que é uma aposta ganhadora. Pelo menos um vai ser. Agora, tudo o resto eu não sou capaz de dizer. Nem eu, nem ninguém. Aliás, eu estava a ver o Le Monde e ele avisava, nós amanhã às 8 da noite, provavelmente, este domingo às 8 da noite, não vamos conseguir dizer nada. Há 4% de diferença entre o primeiro e o quarto, nas sondagens. Pois, e todos nós temos a experiência das últimas sondagens planetárias em todo o lado. Tem sido Trump, Brexit. Portugal. Sim, tem sido tudo uma desgraça, portanto ninguém arrisca. Agora, eu tenho um santinho ao qual eu rezo todas as noites para que não seja Le Pen e Mélenchon. Sim. Acho que isso aí, aí seria uma coisa A trágica. lepra e a peste. Sim, seria uma coisa trágica para a Europa, embora, ainda que eu acredite que em referendo os franceses vão ser espertos e não vão dizer que o Frexit não é para amanhã. Agora, embora inventaram essa horrível palavra que é o Frexit, não é para amanhã, mas uma opção entre Le Pen e Mélenchon seria uma desgraça porque é o fim do centro aí, verdadeiramente. Anti-União Europeia. Ambos são anti-União Europeia e um é de extrema-direita e outro é de extrema-esquerda. Parece que o ataque a 2 polícias no centro de Paris a 2 dias das eleições teve algum efeito ou vai ter algum efeito eleitoral? Eu também não sei, ninguém sabe. Eu tendo verdadeiramente lá. Deve ser o meu otimismo. Mesmo a calhar. Podia ser tempo de antena da Marine Le Pen. Eu acho que acabou. Este espaço. Mas há 2 coisas. O homem nasceu em Saint-Denis. O homem matou. Há 2 coisas que nós temos de ter consciência sobre. Fechar as fronteiras, naquele caso, não funcionava. Não, pois não, mas isso não interessa. Pois em França não precisam, não é? Quem vota por essas razões está-se borrifando para isso. Mas, em primeiro lugar, eu não acho que a questão do medo, o medo eu vejo às vezes mais nos jornais do que, francamente, nas ruas. Não, quer dizer, a minha mulher acabou de vir de Paris e não noto que nem ela notou que, de repente, as pessoas andassem apavoradas. Quer dizer, eu ainda agora na Páscoa também andei a viajar para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido. E não noto que as pessoas andem propriamente com medo. As pessoas, acho que qualquer um de nós admite que de repente isto pode acontecer em qualquer lado. Se calhar não têm medo, estão ao pé de ti. Estão a pensar, este Palermo não vai fazer mal nenhum. Não é estar ao pé de mim. Acho verdadeiramente que tu viajaste, andas com medo de viajar. Pedro, deixaste de ir a Londres e a Paris. Estamos mesmo com medo de viajar. Porque há um lado que eu acho que é positivo no meio destas desgraças do turismo, que é estes senhores logisticamente hoje em dia estão altamente limitados. Porque eles passaram de fazer explodir comboios e de mandar aviões contra torres para as discotecas, que ainda assim exigem uma logística grande, entretanto, desceram para os caminhões e agora vai um senhor que tirou uma caçadeira e deu um tiro num polícia. Deu um tiro num polícia. Basicamente o que estás a dizer é tu não vês problemas nem nas redes sociais nem do terrorismo, é isso? Não. Vai fazer um resumo das... Não. Eu é que sou menos primário do que aquilo que tu me achas. Portanto, estou a exprimir um raciocínio sofisticado. É claro que o terrorismo é perigoso, mas acho que este lado de vai toda a comunicação social, vão todas as televisões, o medo que está aí pela Europa. As pessoas aprendem a viver com aquilo, como em Espanha aprenderam a viver com a ETA, entre a ascensão da como ao longo da extrema-direita Europa. e a questão islâmica na Europa. Com certeza que existe. Mas também tem passado tempo e, portanto, eu não acho óbvio que, de repente, porque um polícia morreu a tiro nos Campos Elíseos, a Marine Le Pen já tenha as eleições ganhas. Isso não. Viram a história do ataque ao Borussia Dortmund, ao autocarro? Exatamente, que afinal era um investidor na Bolsa. Era um tipo que investiu na Bolsa e queria que as ações do Borussia Dortmund caíssem, porque ele ficaria rico com isso. E, portanto, achas que as bolsas... Não parecia o alvo islâmico mais óbvio, não é? Pedro, achas que as bolsas deviam acabar? Atenção que não é a manobra mais suja de sempre que se fez na Bolsa. Há gente a fazer ainda mais suja. O jornal Libération dizia esta semana que dos 4 candidatos com possibilidade de passarem à segunda volta,
o coração dos operários franceses, do operariado francês, balança entre o que está mais à esquerda, Mélenchon, e aquela que está mais à direita, Marine Le Pen. Vê nisto um sinal de revolta ou uma ironia histórica, Ricardo Araújo Pereira? Vejo A classe operária dividida entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. Exato. Vejo um sinal preocupante de mais uma... Aliás, mais um sinal preocupante daquilo que parece ser uma evidência, que é, infelizmente, a esquerda tem culpa no facto de boa parte da classe operária estar a pensar em votar na extrema-direita. Há vários cientistas políticos que dizem isso, aliás, cientistas políticos insuspeitos de serem de direita, e é possível que isso se deva ao facto de, em parte, a esquerda, ou certa esquerda, ter identificado, e bem, atenção, ter identificado e bem, que havia várias formas que, por exemplo, que a cor, o sexo, o género da pessoa, a orientação sexual, são fatores de desigualdade. Isso foi identificado por certa esquerda e bem, porque isso é verdade. Mas alguma dessa esquerda pareceu ter perdido de vista que o principal fator de desigualdade continua a ser a classe social. E eu acho que isso é trágico, porque acho que é óbvio que o principal fator de desigualdade continua a ser a classe social. Muito bem. Estou-me a sentir tão identificado contigo neste Não digas isso, que isso é a mesma coisa que o Real vai estar a dizer. Uma hipotética A esquerda perdeu a noção da luta de classes. Alguma perdeu. Eu acho que alguma perdeu a noção de que uma hipotética filha lésbica de Oprah Winfrey, entre ela e o caseiro da minha avó, o desfavorecido é o caseiro da minha avó. Apesar de ser um homem de olhos azuis. E caucasiano. Não, a minha avó não tinha caseiro, era só. Mas eu acho que isso é essa questão. Ainda por cima é que os operários, ainda por cima, às vezes têm nódoas de óleo, não é? E às vezes têm opiniões à mesa que não se dizem à mesa. E a gente não gosta muito. Onde é que te leva esse argumento? Leva-me aqui, leva-me a este ponto. Leva-me a este ponto. Estou cada vez mais empático. Que é o facto dessa parte da esquerda dizer se calhar estes senhores são meio trogloditas. Têm umas opiniões um bocado esquisitas. Este gajo está cada vez mais de direita. Tem um fato de macaco cheio de nódulos. Isso foi o que a senhora Clinton disse sobre o eleitorado do Trump. Os deploráveis. Exato. Eu acho que não é preciso dizer se é para a extrema-esquerda ou para a esquerda. Não. Acontece muitas vezes isso. Há uma parte... Que é criticando as ideias políticas dos partidos e das plataformas ideológicas, criticar o eleitorado. Exato. Dizer, estes grunhos, e isso é... Eu acho que isso pode ter sido eleitoralmente, isso é a coisa mais estúpida que se pode fazer. O PCP nunca fez isso. Acho que vamos voltar a este assunto um dia destes. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se pronto a dormir a sesta. Quanto ao João Miguel Tavares, e agora com alguma rapidez adicional, sente-se além da Troika. Não concorda, portanto, com aquele conselho de Miguel Relvas de que é preciso virar a página? Eu acho que já deixei claro neste programa que eu, do modo geral, não acredito nos conselhos de Miguel Relvas. Quero falar da rejeição no Parlamento de uma iniciativa do CDS para que fosse chumbado o plano de estabilidade até 2021. Sim, essa foi apenas uma das partes coloridas. O problema de estar hoje em dia em Portugal, então quem faz comentário político, é que eu já sinto que o meu pescoço já deu 3 voltas só com este governo do António Costa, porque isto é espantoso. Mas a união à esquerda surpreendeu? Eu já disse aqui que ele era o Costini, o mágico, e eu acho mesmo. Eu acho que este senhor, depois de sair da política, pode se dedicar ao Cirque du Soleil. Mas surpreendeu que ele tenha conseguido que houvesse união à esquerda contra uma proposta do CDS? Nada disto faz sentido. Ouçam, nada disto faz sentido. E é maravilhoso, porque tudo lhe corre bem sem que nada faça sentido. E conseguir que nada faça sentido é extraordinário ele. Mas atenção, isto é uma admiração genuína. Eu sempre achei, e disse e escrevi, que o António Costa tinha enormes capacidades políticas, mas ele, além de ter enormes capacidades políticas, ele está com muita sorte. Mas o que é que foi espantoso neste caso concreto? O que é espantoso é, o senhor fez plano de estabilidade 2017-2021. Qual é que é o problema desse plano de estabilidade? Por exemplo, em relação a mim, eleitor de direita liberal. Nenhum. É maravilhoso. Se aquilo que eles fizeram lá vão cumprir, não é só para a escolha, eu também vou votar no António Costa. Ouçam, ele diz que em 15 anos... Mas o PSD votou contra. Exato.
Aquilo é um plano E o de CDS estabilidade também. que o Pedro Passos Coelho poderia apresentar. Mas quer dizer, ficava-lhe mal apresentar. E o Bloco Mas, de Esquerda facto, aquilo é o que o Pedro, aquilo é que o subscreveu CDS e o PSD querem. o PCP também subscreveram. Exato. Então é um mundo de e pernas era para o ar. aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP diziam que nem pensar. E, portanto, nós temos aquilo, o plano que a direita quer, a direita diz que não quer. E o plano que a esquerda não deveria querer, a esquerda volta a favor dele. Nada faz sentido. Mas António Costini, o mágico português... E então, às tantas, eu próprio, eu já não sei, mesmo nas próximas legislativas, vamos ver uma coisa, se aquilo for verdade, o PS, Mário Centeno e António Costa, está a prometer que em 15 anos reduz a dívida para 60%. Se aquilo for verdade, eu vou ser eleitor do PS até morrer. Se no fim de 4 anos a bater no governo tu votas neles, eu vou-me embora do programa. Porque isto não faz sentido nenhum. Não se trata de fazer sentido. Eu não acredito naqueles números a esse lado. Eu não acredito que aquilo vá bater certo. Mas também já não acreditava nos do déficit. Sim, mas não, porque o problema é que o país não se está a reformar, é impossível reformar o país, portanto isto vai outra vez correr mal. Mas se Costini, o mágico, conseguir continuar a fazer milagres ao longo dos anos e colocando a esquerda a apoiar um programa que é evidentemente austeritário, vamos lá ver uma coisa, é impossível aquilo não ter ali montanhas de austeridade, porque o crescimento que está nesse plano é um crescimento relativamente modesto, 1 ponto tal ou 2 pontos tal. Ele está a dizer que no final deste período, em 2021, nós vamos ter um superávit de 0,9%. Neste contexto, Ricardo Araújo milagre das Pereira, rosas. Aquilo é um milagre das rosas. neste contexto, o que é que terá levado o CDS a propor uma iniciativa parlamentar que na prática voltou a unir a esquerda? Sim, eu acho que o CDS foi bom, da parte do CDS, unir a esquerda, unir os partidos que apoiam o governo, porque o CDS sabe, por experiência própria, que às vezes quando se tem uma coligação frágil, por exemplo, um dos membros da coligação de repente diz que se vai embora irrevogavelmente e põe o país todo em tensão. E por isso é bom fortalecer a união entre os partidos do governo e foi isso que o CDS fez. Acho que é. E depois eles vão, mas atenção, o Bloco de Esquerda desta vez foi firme, mas isto é uma porcaria, isto é uma treta, isto não está aí pelo sítio certo. Onde é que está o investimento? Mas vamos votar a favor. O CDS quis entalar o PS ou os partidos à esquerda do PS, Pedro Mexia? Não, o CDS quer, evidentemente, como aliás o PSD também já quis noutras discussões anteriores, que se perceba que aliás, o Passos Coelho tem dito várias vezes, não está a correr lindamente, nunca pensei que corresse tão bem, que eles se entendessem tanto, porque o que ele quer é que, claramente, quando se chegar a eleições, e na expectativa de que as coisas não corram bem quando lá chegarmos, do ponto de vista dele, que se diga, não há diferença. Não é um pouco como o CDS gosta de fazer em relação ao PSD, que é pôr-se de fora do balanço das coisas que correm mal. O que a direita tem feito em relação aos partidos da esquerda é dizer, não, são farinha do mesmo saco. Portanto, eles entenderam-se, estão de acordo, mesmo quando acham mal, votam a favor. Agora, a verdade é que nesta circunstância da geringonça por um lado e de um partido que ganhou eleições estar na oposição pelo outro, está a acontecer uma coisa absolutamente absurda praticamente todas as semanas no Parlamento. Todas as semanas é um exagero, mas com muita frequência no Parlamento, que é partidos votarem. Chamar-lhe de forma tática já é elogiar demasiado. É por despeito, por pirraça. A quantidade de vezes que o atual Parlamento, que no atual Parlamento os partidos já votaram de uma forma diferente daquilo em que acreditam, apesar de tudo isso não é tão costume quanto Mas isso. é impossível não fazerem isso, por causa de António Costa e de tudo o que ele está a fazer, porque ele está a atingir os objetivos por um caminho que não é aquele que ele diz que percorreu, mas que percorreu efetivamente. E isso é extraordinário. O trabalho da oposição, aliás, o António Costa, quando aqui teve, admitiu isso. O trabalho de Passos Coelho é um trabalho dificílimo, coitado do homem. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara além da Troika e agora não temos muito tempo para perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz frágil, mas mal. Não? Não. Então passamos para os decretos. Não vai confessar a fragilidade em público. Acho que as pessoas acreditam. Se eu digo que estou frágil, as pessoas acreditam. Sim. Claro, há a empatia dos Até portugueses com o Ricardo Araújo Pereira. Então vamos aos frágil. decretos. O Pedro Mexia decreta fratura exposta. Fratura exposta. Costuma-se falar muito... Fratura com C.
Sim, costuma-se falar muito, sim, claro. Costuma-se falar muito das questões fraturantes, que é uma expressão um bocado disparatada, mas enfim, em que o Bloco insistiu muito, e o PC, que tem ali o seu campeonatozinho privado com o Bloco, também agora ressuscitou uma questão fraturante, que não é de costumes, porque o PC não se mete muito nisso, mas é fraturar não os costumes, mas o país. Vamos recuperar uma coisa que correu tão bem da primeira vez que se falou nisso e que os portugueses acolheram com tanto entusiasmo, a regionalização. Olha, isto é uma ótima ideia. Mas é só para 2018. O Ricardo Araújo Pereira decreta chocolate. Chocolate, porque no decurso de uma soberba sobremesa, Donald Trump resolveu, ele próprio veio dizer que era um bolo de chocolate, estava uma delícia, e foi aí que ele resolveu... No jantar com o presidente chinês. Então enviar uma bomba... Uma bomboca. Exato, para o Afeganistão. Aquilo que eu achei mais engraçado foi que a bomba tem a designação Mother of All Bombs, ou seja, é a mãe de todas as bombas. É uma designação que se costuma aplicar a coisas em geral. Não, a mãe de todas as tempestades. Isso é outra história. Ele comeu o chocolate, o bolo de chocolate, enquanto estava a mandar bombas para a Síria. Ele até se enganou. Ele até se enganou, disse que era para o Iraque. Que era para o Iraque, sim, é mas verdade. na entrevista disse Por ali. É mais ou menos é para aquele lado. Mas houve uma... Eu quero falar sobre essa outra bomba. Depois mandou, um dia depois ou 2 dias depois, essa foi nos mãe de todas as... do dia seguinte, Exatamente. talvez, sim. A mãe de todas as bombas, aquilo que eu achei mais... A mãe de todas as bombas a mãe de todas as é uma formulação frequente. Por exemplo, a mãe de todas as tempestades, etc. Mas o New York Times chamou a atenção para um conjunto de ativistas que disseram assim: mãe? Porquê mãe? Faltava sexismo. Agora, mãe, estamos a falar de uma bomba, são toneladas de explosivos que caem num sítio. No essencial, sim, não é? Caem num sítio e causam a destruição num raio de quilómetros e quilómetros. E as pessoas dizem: mas o nome Massaman é uma coisa que eu dizer. O Stalin, bem os gulags e tal. Agora, pai dos povos é que eu não engulo, porque eu sou pai e realmente não. Bom, o João Miguel Tavares. Essencial. O João Miguel Tavares decreta Miron. Miron é em homenagem ao nosso presidente, porque ele já era muita coisa, agora percebemos também que é Miron. E isto porquê? Porque caiu uma avioneta e evidentemente aquilo é uma coisa trágica. Morreram 4 pessoas e o outro senhor que teve o azar da vida dele. Mas de repente, quando se vai ver, parece que Marcelo chegou antes do INEM. E é isto, quer dizer, e é que eu queria deixar pelo menos... Mas aquilo ali é um pulinho, temos que ser justos. Um pulinho, acho que se calhar ele estava a sair de casa. Estava em Cascais, aquilo era em Tires. E as primeiras notícias que lhe chegaram, por ali e tal, parece que... Ninguém resiste a ir ver um acidente. E é isso, mas o que eu proponho é... Sei lá, avião. Ele vai ver avião, mas avionete... Só de avião para deixa cima. Para os bombeiros. Deixa de avionetes para os bombeiros. Dá a sensação que ela é daquelas pessoas que gosta de ver trabalhar. E assim se conclui mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.